Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje vai ser um curso super rápido de runas elementais. Mas o que são runas elementais? Eu vou te contar que eu criei o meu próprio oráculo. É lógico que todo oráculo ele é inspirado e eu não estou me comparando a Crowley, mas assim como ele, que pegou o tarô e montou o dele, eu peguei o tarô das bruxas e adicionei as runas que eu sentia falta. Porque eu sou apaixonada pelo tarô das bruxas, mas eu sentia falta de algumas das runas. Então, primeira coisa, quando a gente fala em runas, é só pelo formato, ok? Você pode fazer no papel? Pode. Eu prefiro em madeira? Prefiro. E por isso, eu chamo de runas elementais. Mas vamos começar lá do começo. O que são as runas das bruxas? As runas das bruxas são símbolos mágicos e sagrados, utilizados como ferramentas de intuição, orientação e feitiçaria. Diferente das runas nórdicas tradicionais, essas runas nasceram do caminho das bruxas modernas. Ou seja, as runas das bruxas, elas vieram de quando a bruxaria voltou a ser moda, por assim se dizer. Então, elas estão conectadas com a natureza, com os elementos e com o poder ancestral do feminino. As runas das bruxas são compostas por 13 pedras. Eu vou falar delas primeiro e depois eu vou falar das 6 que eu adicionei. Então, essas runas, elas têm figuras, mas que não são só figuras. Elas são portais para o autoconhecimento, para a magia prática e para a conexão com a alma. Elas são usadas em tiragens, consagrações, rituais e nos convidam a mergulhar na nossa sabedoria interior. Elas nos guiam entre a sombra e a luz, entre desafios e revelações, mostrando o caminho com firmeza, mas também com suavidade. Ler runas é como ouvir um sussurro da terra, da lua, dos ancestrais. É um lembrete que tudo que a gente precisa já está aqui dentro de nós. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Por que a pessoa criou uma runa? E por que essa runa vai funcionar? Então, antes da gente entender cada uma das runas, vamos entender o que são oráculos e como eles funcionam. A palavra oráculo vem do latim oráculo, que significa resposta de Deus, pronunciamento divino. Mas hoje a gente utiliza essa palavra de uma forma muito mais ampla. Então, oráculo é qualquer meio simbólico utilizado para acessar um conhecimento oculto, uma intuição ou uma orientação espiritual. E aí a gente tem vários exemplos de oráculos: tarô, baralho cigano, runas, pêndulo, I Ching. Muitas culturas, para não dizer todas as culturas, têm um oráculo. Tá, entendi que oráculo pode ser qualquer coisa que me conecte. Mas por que o oráculo funciona? O oráculo ele não vai prever um futuro fixo, mas ele vai te ajudar a acessar isso. Como? Pelo inconsciente, tanto o seu pessoal quanto o coletivo. Porque ele vai estar ligado à sua intuição. E a sua intuição já está preparada para saber o que vai acontecer. Também, você consegue reconhecer padrões energéticos sutis. E aí você consegue receber mensagens simbólicas do universo. Por isso a gente sempre fala o que o universo quer que você saiba. E por que elas funcionam? Você já ouviu falar das leis herméticas? Elas vêm lá do Kybalion e elas explicam o funcionamento oculto da realidade. Então, algumas dessas leis, como eu falei, são 7, mas eu vou falar só de algumas, vão nos ajudar a entender como é que um oráculo funciona. Vamos resumir isso. A gente tem a lei do mentalismo. O todo é a mente, o universo é mental. Então, se tudo no universo é consciência, quando nós usamos um oráculo, nós estamos nos conectando com o nosso campo mental. Ou com o nosso campo mental universal, onde todas as informações estão lá em forma de potencial. O oráculo vai espelhar a nossa mente e o nosso campo coletivo. Nós também temos a lei da correspondência.
Sabe aquela coisa que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora? O oráculo funciona como um espelho simbólico. Então, quando a gente tira, ele está correspondendo ao nosso estado interior, ao fluxo da nossa energia naquele momento. Tá, mas e se eu estou tirando para outra pessoa? É a mesma coisa. A tiragem, ela vai ser sincronizada com aquilo que está latente dentro de você, do seu campo, ou do campo do consulente. A gente tem a lei da vibração. E essa lei fala que nada está parado, tudo está em vibração. Sendo assim, cada símbolo, cada carta, cada runa vai ter uma vibração. E essa vibração, quando nós escolhemos um símbolo, ela vai vir consciente e inconscientemente. Ela vai atrair aquele símbolo correspondente. Por isso, as runas, principalmente as runas das bruxas e as elementais, elas são muito boas. Por quê? Porque você tem ali correspondências muito mais próximas do nosso cotidiano do que as runas nórdicas. E não é uma crítica às runas nórdicas, não. Eu tô te falando que quanto mais próximo de você, menos ao acaso aquilo vai ser. Quando você tira uma runa do sol, você sabe o que aquilo significa. Você não tem dúvidas. Nós temos também a lei do ritmo e da polaridade. Elas vão ajudar a explicar os ciclos, fluxos, mudanças de energia, o que o oráculo ajuda você a mapear. No tarô, a gente tem a jornada do louco, que são fases de crescimento, desafio, colheitas, recomeços, sempre em movimento com o próprio universo. E eu te confesso que as 6 runas que eu acrescentei, elas são inspiradas nos arcanos maiores. Totalmente inspiradas nos arcanos maiores. Eram runas que eu sentia falta, eram runas que me faltavam, porque quando eu olhava e falava de começo, eu queria uma semente. Já falo disso. Então, quando a gente está falando de oráculos, a gente tem uma ponte do consciente com o inconsciente. A gente usa símbolos arquetípicos que falam direto com a nossa alma. E esses símbolos vão captar as leis sutis da correspondência e da vibração. Por isso, a gente consegue ter tanta assertividade. E aí a gente tem leituras das tendências e dos fluxos no campo energético e mental. E a sintonização com a energia do momento, o que Jung chamou de sincronicidade. Eu não sei como são as crianças de hoje em dia, mas na minha época, a gente pegava uma borracha e escrevia de um lado sim, do outro não, e ela funcionava. E ela vai funcionar. Um oráculo de sim e não funciona. Por quê? Porque se você coloca a intenção e se você se permite, ele vai ler o campo energético. Mas aí, a gente tem a runa das bruxas, que não tem uma origem ancestral documentada como as runas nórdicas. Elas são um surgimento moderno, como eu já tinha te falado. E elas estão dentro da bruxaria contemporânea, e especialmente a partir do século XX. Então, se a gente for pensar num contexto histórico, elas não vão vir de tradições germânicas, vikings, não são alfabetos, nada disso. Elas surgiram como uma parte do renascimento da bruxaria moderna. Um movimento que está florescendo e que começou ali em 1950 com o crescimento da Wicca. Elas foram criadas por praticantes que buscavam símbolos simples, intuitivos e poderosos para um oráculo, para um feitiço ou para rituais mágicos. As runas das bruxas, algumas têm 8 runas. A maioria tem 13, que são o número de luas cheias que nós temos no ano, ou o número de bruxas que você tem num coven. Mas eu quero deixar isso aqui bem objetivo. Como eu te falei, vai ser um curso rápido e hoje você vai ser capaz de ler as runas elementais das bruxas. Então vamos começar. Começamos com o Sol. Qual é o significado? Vitalidade, sucesso, brilho pessoal. Palavra-chave: clareza, energia, vitória. A sombra: o ego inflado, a vaidade, a necessidade de aprovação. E o desequilíbrio: brilho excessivo que cega, orgulho que afasta. Se eu fosse fazer uma correspondência com o tarô, seria a própria carta do Sol
com baralho cigano, o Sol, carta número 31. A Lua, significado, intuição, emoções, ciclos. Palavra-chave, mistério, sensibilidade, conexão interior. Sombra, ilusão, instabilidade emocional, manipulação. Quando tiver em desequilíbrio, fugir da realidade, drama excessivo, insegurança. No tarô, a gente não está falando da carta da lua, a gente está falando da sacerdotisa. No baralho cigano, sim, é a carta da lua, número 32. Estrela, significado, esperança, inspiração, conexão espiritual. Palavra-chave, fé, proteção, luz, renascimento, renovação da fé. Sombra, fuga para fantasia e expectativas irreais. Desequilíbrio, esperança sem ação, negação dos fatos. No tarô, a gente está falando da carta da estrela e no baralho cigano também, carta da estrela número 16. Até aqui, para você que já conhece tarô ou baralho cigano, estava bem tranquilo. Mas aí a gente começa com as diferentes. Então, nós temos ondas, significado, emoções profundas, instabilidade, espiritualidade fluida. Palavra-chave, sonho, sensibilidade, inconsciente. Sombra, emoções descontroladas, vitimismo, confusão. Desequilíbrio, afogamento emocional, falta de clareza. No tarô, agora a gente está falando da carta da lua. No baralho cigano, a gente está falando da carta das nuvens, número 6, que tem essa confusão mental ligada, mas as ondas não têm um ar só negativo, lembrando muito disso. O anel, significado, compromisso, aliança, uniões. Palavra-chave, parceria, acordo, continuidade. A sombra, dependência, aprisionamento em vínculos tóxicos, por exemplo. E o desequilíbrio está ligado à submissão, medo de ficar só, autoanulação. No tarô, a gente está falando dos amantes. No baralho cigano, o anel, a carta número 25. O olho, significado, visão interior, proteção, vigilância. Palavra-chave, intuição aguçada, verdade oculta, consciência. Sombra, paranoia, julgamento excessivo, desconfiança. Desequilíbrio, observar demais sem agir, procrastinação ou rigidez mental. No tarô a gente está falando do eremita, no baralho cigano a gente está falando do livro número 26. A mulher, também conhecida como sacerdotisa, significado, fertilidade, nutrição, poder feminino, energia yin. Palavra-chave, receptividade, cuidado, sabedoria interior. Sombra, passividade extrema, autonegação, carência. Desequilíbrio, cuidar de tudo menos de si mesmo. No tarô, a gente está falando da imperatriz, porque a sacerdotisa tem outro significado. No baralho cigano, a gente está falando da carta da mulher, carta 29. Homem, o guerreiro, significado, ação, impulso, proteção ativa, energia yang. Palavra-chave, força, liderança, movimento. Sombra, agressividade, dominação, impulso cego. Desequilíbrio, controle por medo, agir sem empatia. No tarô a gente está falando do imperador, no baralho cigano a gente está falando da carta do homem, carta 28. Colheita, significado, fruto de esforços, recompensa, prosperidade. Palavra-chave, abundância, gratidão, realização. Sombra, ganância, acomodação, apego ao resultado. Desequilíbrio, querer frutos sem plantar. E estagnação. No tarô, a gente tem aqui uma energia ligada à imperatriz, essa energia de nutrição, ou também ao 9 de ouros. No baralho cigano, a gente está falando dos lírios, carta número 30. A foice, significado, cortes, finais, transformações necessárias. Palavra-chave, encerramento, libertação, morte simbólica. Sombra, cortes impulsivos, destruição desnecessária. Desequilíbrio, medo de terminar, apego à dor, sabotagem.
No tarô a gente está falando da carta da morte, no baralho cigano a gente está falando da carta da foice, número 10. Círculo, significado, proteção, limites, o que é sagrado. Palavra-chave, contenção, segurança. Palavra-chave, contenção, segurança, espaço ritual. Sombra, isolamento, rigidez, medo de se abrir. Desequilíbrio é quando você constrói aqueles muros, né? No tarô a gente está falando do mundo, no baralho cigano a gente está falando da casa. A cruz ou encruzilhada, significado, decisões, karma, destino. Palavra-chave, escolhas, provações, caminhos possíveis. Sombra, indecisão, estagnação, sentimento de culpa. Desequilíbrio, carregar fardos que não são seus. No tarô, a gente está falando da roda da fortuna, no baralho cigano a gente está falando da cruz, carta número 36. O voo, os pássaros, ou o voo dos pássaros. Significado, liberdade espiritual, mensagens, leveza. Palavra-chave, movimento, viagens, novas perspectivas. Sombra, fuga constante, superficialidade, inconstância. Desequilíbrio, medo de se enraizar, distrações. No tarô a gente está falando do carro, no baralho cigano nós estamos falando da carta Os Pássaros, carta número 12. E aí vem as 6 runas que eu adicionei. Começando com a runa da semente. Significado, inícios, potencial, germinação. Palavra-chave, novos caminhos, possibilidades, crescimento. Sombra, procrastinação, medo de recomeçar, abandono precoce. Desequilíbrio, falta de confiança no próprio potencial. Por que eu criei essa runa? Porque eu sentia falta da energia do louco, da energia do cavaleiro, carta número 1 no baralho cigano. Outra carta que eu sentia falta é a chave. A runa da chave significa acesso, abertura de caminhos, revelação. Palavra-chave, soluções, descobertas, portais. A sombra, forçar portas fechadas, bisbilhotar, invadir. Desequilíbrio, desejo de controle sobre o que ainda não pode ser revelado. Quem tem como sombra a manipulação? O mago, no tarô. No baralho cigano, a gente tem a chave, que é a carta número 33. Isso estava me faltando. Terceira runa que eu criei, a runa da cobra. Significado, transformação, sabedoria ancestral, sensualidade. A gente também pode colocar vícios. Palavra, cura, renascimento, poder oculto. Sombra, inveja, vícios, traição. Desequilíbrio, usar o poder de seduzir para ferir, para machucar. Eu me inspirei no tarô, na carta do diabo, ou no baralho cigano, na carta da cobra, carta número 7. Eu misturei essas duas energias e trouxe essa runa como a runa da cobra. E aí a gente tem a runa do fogo, que significa paixão, purificação, transmutação. Palavra-chave, energia, ação, limpeza espiritual. Sombra, raiva descontrolada, impulsividade destrutiva. O desequilíbrio, queima tudo ao seu redor. Sabe quando na natureza você vê aquele fogo que é triste, né? Que ele vai desolar aquela localidade? E o que isso te lembra? A torre. Ou, no baralho cigano, o chicote, a carta número 11. Eu coloquei o espelho, e aí ele tem o significado do autoconhecimento, de olhar para si mesmo, da reflexão, da verdade interior. A palavra-chave, autoimagem, clareza emocional, olhar para si mesmo, olhar para dentro. A sombra, o autojulgamento, o narcisismo, as projeções. E o desequilíbrio, ver só o que você quer ver ou se recusar a enxergar o que está na sua frente. Eu me inspirei na força do tarô, mas também no livro, carta 26 do baralho cigano. E aí a gente tem o casulo. Significado, recolhimento, transição, renascimento. Palavra-chave, tempo interno, metamorfose e espera fértil. A sombra é a estagnação, o medo de crescer, isolamento prolongado.
o desequilíbrio, a recusa de sair da zona de conforto, a autossabotagem. Eu me inspirei no pendurado, no enforcado do tarô ou no caixão do baralho cigano. Falei das 19 runas, que são 13 runas das bruxas e 6 que eu adicionei, que são semente, espelho, casulo, fogo, cobre e chave. E agora a gente tem um total de 19 runas no sistema. E por que eu chamei ela de runas elementais? Porque eu vejo muito essa conexão com terra, fogo, água, ar e éter, ou espírito. Como que eu vejo essa correspondência? Elemento fogo. Nós temos as runas. Sol, que fala da energia, clareza, força vital. Foice, que fala de corte, transformação, mas que tem ação ali. O homem, que é o guerreiro, a energia yang, coragem, impulso, batalha. E o fogo, paixão, destruição, renascimento, purificação. E a cobra, transmutação, força vital, instinto. Temos o elemento água, começando com as ondas, emoção, fluidez, intuição. Com a mulher, a sacerdotisa, a energia yin, receptividade, conexão, lunar, mistério. O anel, vínculo, afeto, compromisso emocional. O espelho, introspecção, autoconhecimento emocional, verdade interior. Elemento ar, a estrela, inspiração, orientação, espiritualidade. O olho, visão, atenção, percepção clara. O voo, leveza, liberdade, pensamento elevado. A chave, sabedoria mental, descobertas, aberturas de caminhos mentais ou espirituais. Elemento terra, colheita, resultados, esforços materiais, manifestação. Círculo, limite, proteção, estrutura. Cruz, encruzilhada, decisões práticas, caminhos. Semente, potencial, fertilidade, começo concreto. E o casulo, repouso, gestação, crescimento oculto. Por fim, espírito, éter. Lua, ciclo, espiritualidade, mistério. Estrela, conexão divina, também pode ser atribuída ao ar, mas você vê aonde você gosta mais de encaixar ela. Círculo, unidade, sagrado, também eu associo à terra, mas se você pegar como uma estrutura mágica, você pode trazer ela aqui pro éter. Espelho, a autoimagem, a imagem espiritual, a verdade oculta. Então, você entendeu que nós temos 19 runas, na minha versão, e que elas têm uma energia arquetípica muito forte. Mas como é que você pode usar essas runas? Bom, por que eu criei isso? Muitos dos meus alunos não conseguem, no começo, usar as 78 cartas do tarô. Ou o baralho cigano, porque o baralho cigano não é tão arquetípico. E aí, as runas elementais, elas têm essa energia dos arcanos maiores, com uma linguagem fácil de ser compreendida. Por quê? O nome está extremamente conectado com o que ela é na nossa vida. E aí a gente tem imagens do nosso cotidiano e a leveza da forma de se jogar. Então, muita gente não consegue embaralhar bem um deck. Eu tenho decks grandes e menores. E eu sei o quão chato é quando você está começando e você não consegue embaralhar bem. As runas são bem menores. Então, eu tenho vários tipos, né? A pessoa começa a colecionar. Então, eu tenho de cristal, pequenininha. E aí você tem ela num saquinho bem pequeno. E você pode simplesmente embaralhar. Por isso, quando você for criar, já vou falar de criação, elas têm que ser iguais, para você não poder escolher a sua runa. Mas você simplesmente vai... Pensa qual é a energia que está circulando hoje, embaralha e tira a sua runa. Eu tenho elas de madeira. Aí você faz a mesma coisa, tira a sua runa. Tem uma outra forma de jogar que é com o círculo, sendo que o que cair dentro está falando do que está no seu interno, o que cair fora está falando do que está acontecendo no exterior. E aí, as runas que caírem viradas de cabeça para baixo, você não conta. Você vai fazer o storytelling, né? Que a gente conhece bem. Como
no começo, como você lê um livro, de cima para baixo, da esquerda para a direita. E você vai ver que essa forma, depois eu vou fazer um vídeo só mostrando isso. Você vai ver que essa forma ela é muito gostosa, porque você pega as runas, não precisa pegar as 19, você pode pegar um punhado na mão e jogar, e aí você lê o que está, e depois você pega as outras como conselho. Mas você pode usar ela só como conselho. Tá tirando o tarô, que é um conselho, em vez de você fazer como Crowley fazia numa época, de pegar mais de um deck, e eu conheço oraculistas que tiram 2, 3 decks, você pode usar o seu deck de tarô e usar as runas para conselho. Então, formas que eu gosto. Assim como eu ensino no tarô, você pode tirar situação, problema, solução com as runas. Põe a mão no saquinho, mistura, tira uma runa para situação, uma runa para problema, uma runa para solução, lê como isso está. Como é que está a situação, esquerda, problema ou passado, direita, solução ou futuro. Você pode pegar uma runa por dia para saber qual vai ser a energia do seu dia. Você também pode fazer jogadas muito mais amplas. Você vai descobrindo os seus jeitos. E eu vou trazer várias formas aqui. E é claro que você também pode usar ela em rituais e feitiços, porque assim como as runas nórdicas, cada uma delas carrega uma energia. Então você pode desenhar a sua runa numa vela, ou como proteção, como um selo mágico, nos seus amuletos, nos seus talismãs. Tudo é possível, certo? Vai, me conta aqui. Me conta o que você achou da minha proposta para 6 runas a mais nas runas das bruxas. Eu estou preparada para críticas construtivas. Sejam gentis nas críticas construtivas. E o que eu acho mais legal das runas é que você pode fazer as suas. Então, eu encontro essas pecinhas de madeira em várias casas de artesanato. E aí você vai fazer as suas próprias runas. Eu desenho bem? Não, eu desenho super mal. Então, as minhas runas, não sei se dá para ver certinho, elas são mais simples. A minha eu fiz a lápis. Depois, uma aluna minha fez com um pirógrafo. E agora a gente tem um menino do Coven que também faz. Então, isso é muito legal. A única regra para você fazer as suas próprias runas é que seja a mesma espessura. Então, você pode fazer com madeira de galho, você pode fazer com botão, sabe? Se você cobrir a parte do botão, você pode fazer com o que for. Você pode achar argila e fazer bolinhas de argila, você pode fazer de resina, de massinha, concha. A sua imaginação vai te permitir fazer várias coisas, mas eu sempre vou repetir. Escolhe um material, não só que você tenha afinidade, mas que tenha alguma ligação com a natureza. Então, eu gosto bastante de madeira, pedra, que é muito bom para isso. Você pode fazer com papel, se você não tiver nada, faça sua runa com papel. Dobra elas no mesmo tamanhinho, coloca num saquinho, mistura. Você só precisa consagrar. E o que é consagrar? É fazer um ritual super elaborado? Não. Antes de você começar a trabalhar com qualquer oráculo, você tem que limpar energeticamente, e aí você pode defumar com ervas, salve, alecrim, lavanda, ou você pode deixar numa selenite, ou você pode deixar tomando um banho de lua cheia, ou um banho de lua minguante. Limpezas existem muitas. E depois você vai se conectar com o seu oráculo. Eu particularmente, gosto de montar um pequeno altar, um elemento de cada, vela para fogo, incenso para ar, um cálice com água e algum cristal para terra, monta o seu altar e cria uma conexão com o seu oráculo. É a partir daquele momento que você apresenta o seu oráculo para os 4 elementos, para a energia da natureza, que um pedaço de madeira ganha uma energia superior. E é por isso que eu te recomendo fazer uma consagração simples, mas que tenha uma conexão entre você, o seu oráculo e a natureza. Eu recomendo que de tempos em tempos você limpe os seus oráculos, não só suas runas elementais, mas qualquer outro oráculo. Então, a gente faz sempre defumação,
banho de lua, essas coisas, e que você aproveite ao máximo, porque a minha intenção em apresentar esse oráculo novo é que as pessoas que sempre tiveram dificuldade com as runas nórdicas, com o tarô, com o baralho cigano, consigam ter um oráculo que elas dominem 100%. Eu acho que o mais importante é você se conectar muito com o oráculo. E eu vejo que esse é um oráculo que é fácil de se conectar. Então, eu espero que você utilize, que você crie o seu, que você utilize. Se você puder, me marca, @bruxazen lá no Instagram, lá no TikTok, com o seu oráculo, porque eu quero ver o oráculo de vocês. E eu te convido a me deixar aqui nos comentários o que você achou depois que você criou o seu oráculo e que você começou a utilizar ele. Mas se você não quiser usar os 19, não tem o menor problema. Se você quiser começar com 13 runas, tá ótimo. O importante, como eu falei, é que você domine esse oráculo. Namastê!